É a vós, Senhor, que eu dirijo a minha prece e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, neste domingo, 31º domingo do tempo comum, nossa Páscoa semanal. E durante todo este ano nós estamos sendo acompanhados pelo evangelista Lucas. E nestas 2 semanas a gente está sempre na companhia de um tipo de gente muito particular no povo de Israel. Nós vimos na semana passada como dois homens, um fariseu e um outro publicano, subiram para o templo. Hoje nós veremos uma outra pessoa que vai subir, será ele também um publicano, e onde é que ele vai subir desta vez? Vai subir as escadas do templo? Onde é que ele vai subir? Mas gente, de subida em subida, aqui estamos nós meditando a liturgia desta semana, nesta nossa Páscoa semanal. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a primeira leitura que a liturgia coloca diante de nós no dia de hoje, porque ela nos dá a radiografia do nosso Deus, ela nos revela o rosto do nosso Deus. Porque tem muita gente que se proclama religiosa. A questão aqui é saber que Deus realmente é que a gente está seguindo. Será que a gente está seguindo o Deus que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, mas tem gente que adora um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Os povos realmente eles se comportavam de acordo com as divindades que eles adoravam. Não é povo muito guerreiro, muito destruidor do outro, tinha sempre umas mitologias. E de acordo com essas mitologias, com esses mitos que cada povo ia criando, ele ia também se comportando na própria vida. Era um comportamento de acordo com esta fé que carregavam no coração. Mas o nosso Deus, o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, o Deus cujo rosto Jesus veio revelar, como é isso? Como é que ele se apresenta? E aí tem uma belíssima oração no dia de hoje, que nós encontramos no Livro da Sabedoria, no capítulo 11. E eu gostaria de, neste domingo, que a gente começasse a nossa meditação justamente com essa conversa com Deus. Com esta oração, portanto, que diz assim: Senhor, o mundo inteiro diante de ti é como um grão de areia na balança. É como uma gota de orvalho da manhã que cai sobre a terra. Entretanto, de todos tens compaixão, porque tudo podes. Deixa eu interromper essa oração e dizer, olha só, o nosso Deus é o Deus que tem compaixão. É o Deus que se compadece. É um Deus, portanto, apaixonado. Lembra do Padre Zezinho com aquela sua música? Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. O nosso Deus é o Deus que se compadece, ou seja, que tem paixão, mas paixão também significa sofrimento. É o Deus que sofre com a gente. É o Deus que não é insensível diante da nossa dor. É o Deus que tem sensibilidade, é o Deus que o coração pulsa. E depois é o Deus que tudo pode, como a gente está dizendo nessa oração. Voltemos à oração. Senhor, fechas os olhos aos pecados dos homens para que se arrependam. Nosso Deus é o Deus que fecha os olhos aos pecados dos homens. Isso aqui na festa de Yom Kippur, que acontece uma vez por ano, o povo de Israel, Yom Kippur é o dia do perdão. Que a gente tem o costume de pegar uma pedra, pegar essa pedra, ficar de costas para uma lagoa e jogar essa pedra. Porque o que é que vai acontecer com aquela pedra? Ela vai cair dentro do rio e descer lá profundo. E essa é a forma que Deus tem de agir em relação ao pecado. Ele pega como que o pecado da gente e joga para trás. E afunda no abismo da sua misericórdia. Portanto, a gente está vendo aqui como é o retrato do nosso Deus. É um Deus que tem uma memória muito grande. É um Deus que nos acolhe, nos guarda dentro do seu coração amoroso. Mas é aquele Deus que
fecha os olhos aos pecados dos homens, agora com uma finalidade. Para quê? Para que se arrependam. Continuemos na oração e assim a gente diz para ele: sim, amas tudo que existe e não desprezas nada do que fizeste. Porque se odiasses alguma coisa, não a terias criado. Oh, gente, Deus é amor, atreve-te a viver por amor. Deus é amor, Ele afasta o medo. Sim, Deus é o Deus que é amor e tudo cria por amor. Onde tem ódio, sentimento de ódio, esse não é o Deus de Jesus, não. O Deus de Jesus não tem nada a ver com o ódio. O Deus das Escrituras, nas quais nós acreditamos, é aquele Deus que não odeia nada daquilo que ele criou. Nada, nada. Às vezes a gente olha para um insetinho, não sei o quê, pensa um vírus, uma bactéria, isso, aquilo. Deus não odeia nada. No máximo, essas coisas, se elas trazem algum prejuízo para a gente, deve aguçar a nossa inteligência. O nosso Deus não é o Deus do ódio, então se Deus ama tudo que ele criou, não tem ódio de ninguém, não quer destruir ninguém. Todo discurso favorável à destruição do outro, da outra, está muito longe desse retrato de Deus. Olha, gente, esse texto que eu estou lendo aqui hoje, isso aqui já é fixado na liturgia desde sempre, viu? Então esse Deus que está se revelando aqui, todo ano, de 3 em 3 anos, a gente passa por esses textos. Daqui a 3 anos vocês vão me ouvir de novo, voltando a esse texto. Coisa fixa, né, aqui na liturgia, e a gente passa sempre em volta desta palavra. Então, Deus é o Deus que não criou nada para odiar. Tudo que ele criou é para amar. Tudo e todos que Deus cria é para amar. Continua a oração desse homem crente. Da mesma forma, como poderia alguma coisa existir se tu não a tivesses querido? Ou como poderia ser mantida se por ti não fosse chamada? Então, tudo que nós vemos na existência, a gente tem que ter respeito. Porque por detrás de toda a existência tem um chamado de Deus. Posso ter antipatia, posso não gostar, mas existência é sinônimo de um chamado divino. A todos, porém, tu tratas com bondade, porque tudo é teu. Olha como é o nosso Deus. A todos tratas com bondade, porque tudo é teu. Oh, gente, como o coração da gente precisa ficar semelhante ao coração daquele que criou a gente. Por que é que a gente se distancia desse Deus que a Escritura nos revela? Agora olha o que ele diz. A todos tu tratas com bondade, porque tudo é teu, Senhor, amigo da vida. Deus é amigo da vida. Lembra que Jesus na última ceia disse para os apóstolos: eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. A amizade é a palavra forte que deve encontrar eco no coração de quem crê em Deus. Sim, porque Deus é amigo da vida. Tudo que é vivente. É por isso que o Papa Francisco insiste tanto com a gente, né? Toda a criação, tudo em sintonia, tudo harmonizado, tudo interligado. Tudo! Agora imagina o ser humano. Como é que a gente não pode ter respeito pelo outro ser humano? Como é que a gente pode desprezar a vida do outro ser humano? Toda vida é importante. Toda vida é importante. Todo ato contra a vida e qualquer vida é um ato contra esse Deus que é amigo da vida. O Deus de Jesus é esse. Esse é o Deus que Jesus nos veio revelar. Deus amigo da vida. A oração aqui continua. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. O Espírito de Deus está em todas as coisas. Não tem nada que esteja fora desse Espírito de Deus. No credo a gente diz, não é? Em cada domingo a gente recita o credo, e no credo niceno-constantinopolitano a gente diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Senhor que dá a vida. Tudo que está cheio da vida
está cheio de Espírito de Deus. Isso aqui não é discurso só religioso, não tá? Não, tudo, qualquer existência está lá presente esse Espírito de Deus. É por isso que corriges com carinho os que caem e os repreendes. Porque com isso não é toda a vida, tudo é muito importante, mas o nosso Deus não nega a realidade de que um ser humano, uma pessoa e alguma coisa careça de conversão e de mudança. E Deus o faz. É por isso que corriges com carinho os que caem, ou seja, os que pecam. Né? Quando uma fruta está na árvore que ela cai, a gente diz, ei, pecou. Pecar significa isso, cair. Cai e os repreendes, lembrando-lhes seus pecados, para que se afastem do mal e creiam no Senhor. Essa é a metodologia de Deus. Com carinho repreende, faz a gente enxergar o mal que se pratica. Então a gente está diante desse fato aqui hoje. Bom, vendo esta oração agora, a gente vai para o texto do Evangelho de hoje, que continua com aquela conversa. Lembra da semana passada, aquele fariseu e o publicano? Eu já disse a vocês, quem é o fariseu? O fariseu é alguém que era visto pelo judeu com uma forma muito negativa. Por quê? Porque ele era um colaboracionista do Império Romano que explorava as pessoas. O fariseu era aquele que era muito bravo com os pobres, com os pequeninos, mas tinha às vezes uma fala mansa, era tigre com esses pequenos para pegar o dinheiro. Mas era um gatinho angorá com aqueles mais ricos, os poderosos. Eles não tratavam os sumos sacerdotes, que eram donos de terra, latifundiário, da mesma forma que eles tratavam os trabalhadorzinhos da roça e do campo. Aí o povo tinha raiva dos fariseus, porque eles eram assim, prepotentes. Não é? Agora, prestemos atenção, tem um outro detalhe aqui nessa história. Qual é? O fariseu, o publicano, eu quero falar do fariseu, eu falei de fariseu, o publicano. O publicano, ele ganhava, então, o direito de cobrar as taxas que o Império Romano lhe autorizava. O que era que acontecia? Digamos assim, o Império dizia, olha, por ano você, cobrando taxas, tem que me entregar 100 mil. 100 mil. O que você conseguir a mais é seu. Então eles tinham um mecanismo de tirar dos pobres, tirar dos pequenos, tirar de quem eles podiam, para ter o máximo possível para colocar no bolso deles. O compromisso deles era de dar para o Império 100 mil. Agora, para fazer isso, para receber este cargo de ser cobrador de impostos, o que é que um fariseu tinha que fazer? Um fariseu não, meu Deus do céu, porque eu estou com o pobre do fariseu agora na boca. O que era que o publicano tinha que fazer? Ele tinha que fazer um culto ao imperador, um culto pela saúde do imperador, dito melhor. Então, na medida que ele fazia isso, ele renegava a fé no Deus de Israel. Era alguém que apostatava, em certo sentido, da sua própria fé. Então, era uma pessoa que não era bem querida, era uma pessoa que era uma pessoa má vista pela sociedade por esse tipo de comportamento. Tinha raiva em relação a essas pessoas. O Evangelho de Lucas, hoje no capítulo 19, versículos de 1 a 10, diz que Jesus estava entrando em Jericó. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que essas pessoas que vinham de lá da Galileia para poder entrar em Jericó, eles faziam um dia desse eu mostrei para vocês o mapa da terra de Jesus. Cá em cima no norte estava a Galileia, depois tinha a região da Samaria e embaixo tinha a Judéia. Entre a Galileia e a Samaria e a Judéia estava a Samaria. Então as pessoas não passavam pela Samaria para não se tornarem impuras, etc. Aí eles faziam uma curva, passava pelo outro lado do rio por uma região chamada da Pérea. Então eles iam descendo por toda a região da Pérea e quando chegava aqui a essa altura de Jericó, eles atravessavam o Rio Jordão para poder entrar em Jericó. Vocês lembram que teve alguém que fez uma travessia pelo Rio Jordão para tomar posse da cidade de Jericó. O pessoal aí que é mais ligado
a oração carismática, etc., não é? Faz o chamado cerco de Jericó, não é? Lembrando as muralhas que caiu, que é uma forma épica que a Bíblia tem de falar dessa entrada, porque na verdade as muralhas de Jericó já tinham caído muito tempo antes de Josué ter entrado lá. Você sabe disso, né? Você estudou agora no mês da Bíblia, foi a entrada do povo de Israel em Jericó. É uma forma de narrar e de contar uma história. Lembra daquela música do Padre Zezinho? Yeshua, 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 Yeshua. O nome de Jesus é um eco desse nome, desse herói que passou pelo Rio Jordão para tomar posse de Jericó. Josué. E o nome Yeshua, Josué, significa Deus salva. Salvação que vem de Deus. A salvação nos vem é de Deus. Pois bem, Jericó, Josué atravessa com o povo de Deus pelas águas do Jordão. E Jesus o que foi que fez? Ele também foi batizado por João no Rio Jordão. Não é? Atravessou essas águas, mergulhou nas águas deste rio, né? Mergulhou nas águas deste rio para nos trazer essa salvação que vem de Deus. Jesus, para trazer a salvação para a gente, mergulhou no rio. Agora, esse homem cuja história a gente vai ouvir é um homem que faz um movimento contrário àquele que fez Jesus. Ele não desceu, ele subiu. E onde foi que ele subiu? Vamos lá. O texto do Evangelho diz assim: Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Como Josué também no passado entrou na cidade, atravessou a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Uma primeira nota que eu gostaria de dizer para você é que na língua de Jesus, sabe o que significa o nome Zaqueu? Zaqueu significa o puro. Zaqueu significa o inocente. Era tudo que Zaqueu não era. Zaqueu era esperto, porque para fazer aquela profissão dele de publicano, tinha que ser esperto, tinha que ter uma certa malandragem. Zaqueu não era inocente, ele não era puro, não. Ele sabia como mexer com os pauzinhos. Então, Lucas diz ainda uma outra coisa. Diz que ele é o arquitelones. Arquitelones é uma palavra que não existe na língua grega e que Lucas usou aqui, que significa chefe daqueles que estão no telônio. Lembra o Padre Zezinho também cantando no meu telônio, jogando a rede. O telônio é a banquinha para cobrar os impostos. Então, esse homem, ele era o chefe. Ora, se nenhum publicano é tolo, Zaqueu, que era o chefe deles, é que não era mesmo. Ele não era essa coisinha toda pura, toda inocente. Para dizer a verdade, esse título de puro e de inocente cabe melhor para Jesus. Eu gostaria de dizer que o verdadeiro Zaqueu não é esse daí que a gente vai ver. Nesta história, o verdadeiro Zaqueu, o verdadeiro puro e inocente é Jesus. Ele sim é puro e inocente. E mesmo sendo puro e inocente, a gente sabe o que foi que aconteceu com ele. A gente sabe o que foi que a história lhe reservou. A gente sabe como é que ele foi tratado. Muito bem, mas aqui tem este homem chamado de Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Detalhe, ele era muito rico, e eu já disse como é que eles faziam para ficar rico. Tinha o preço combinado, que tinha que pagar para o Império Romano, eles iam sempre buscando um jeitinho de ficar com alguma coisa a mais. Ele não era só rico, Lucas diz que ele era muito rico. E o que era que acontecia com Zaqueu? Ele procurava ver quem era Jesus. Ele procura ver quem é Jesus de fato. Ele procura enxergar a essência de Jesus, quem Jesus é. Mas ele não conseguia. Por quê? Por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Gente, Zaqueu a vida inteira, ele estava acostumado a olhar as pessoas sempre de baixo para cima. Ele sempre via o olhar do outro sobre ele como aquele olhar de quem está mais em cima e ele mais embaixo.
Agora ele também tem uma outra dificuldade, que é aquela multidão que funciona como uma espécie de muralhas, como Jericó tinha uma muralha que protegia a cidade no passado. Agora entre ele e Jesus tem uma muralha, tem uma multidão que impede a sua verdadeira visão. Aqui agora a gente poderia perguntar, mas vem cá, quais são as multidões que no dia de hoje está impedindo a minha visão das coisas? Você sabe que nesse mundo aqui, onde a gente está, por exemplo, internet, existe uma técnica, não é? Aí eu digo uma mentira na internet, pago uma determinada matéria para colocar dentro da internet com aquela mentira que eu contei, aí depois que eu conto e você dá lá um Google, aí vai te começar a narrar aquela mentira que eu paguei para colocar ali dentro, uma informação que não é muito dada. E aí muita gente vai lá e fica dando like, curtindo aquilo. E quanto mais gente vê aquilo, tem uma multidão manipulada que vai crescendo e que pode criar uma barreira entre você e uma determinada verdade. Aí a gente precisa fazer esforço para de fato enxergar a verdadeira verdade. A gente vê que Zaqueu fez o esforço dele. Tinha uma multidão ali que impedia ele de enxergar Jesus, mas ele fez o seu esforço. Aquela coisa que a gente chama de conscientização, o trabalho para a formação da consciência, é algo realmente, como eu estou dizendo, é um trabalho, dá trabalho, a gente precisa fazer alguma coisa. Se esforçar também para entrar dentro de uma consciência nova e dentro de uma visão nova que possa nos ajudar a ver as coisas de um modo diferente. Então, o que aconteceu com Zaqueu? Ele não conseguia ver Jesus, ele era muito baixo, ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus. Eu gosto sempre de lembrar que a figueira é aquela árvore que lá no livro do Gênesis foi aquela com a qual Adão usou as folhas para proteger da sua nudez. Aqui tem um chamado a essa memória bíblica do ser humano que vai tentando se tapar, se proteger, se esconder diante da sua nudez existencial, aquela verdade que é sua e que muitas vezes você procura formas de protegê-la, de escondê-la. Então a gente está aqui diante também dessa evocação dessa árvore, não é, a qual o homem se agarra. Desde sempre está aqui, não é, esse homem. E Zaqueu, não é, aqui debaixo de si, em cima dessa figueira, quase como que ele evoca aquela figura do Adão que sim foi justo e inocente, criado justo e inocente, mas que depois cai e caindo, não é, tenta se proteger, dá um jeito para si mesmo. Bom, ele fica ali em cima daquela figueira querendo ver Jesus passar. O que é que acontece quando Jesus passa? Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Zaqueu, que estava sempre acostumado a ver as pessoas de baixo para cima, agora ele está lá em cima e vê alguém que o olha de baixo para cima. Ele se confronta com aquele tipo de olhar que era o seu olhar sobre as coisas, o seu olhar sobre a realidade, porque Jesus agora se colocou no lugar dele. Jesus foi aquele que desceu, e só aquele que desce é capaz de redimir e de oferecer a salvação e de dar a salvação. E justamente porque esse sabe descer e se colocar no lugar de cada um de nós, pode oferecer a salvação e a salvação pode ser acolhida. Porque Jesus nos desarma porque se coloca no nosso lugar. Jesus nos desarma porque se coloca no nosso lugar. Agora, Zaqueu fica desarmado. Acolhe a sua nudez. Acolhe o olhar misericordioso do Deus que é amigo da vida. Aquele olhar que não o reprova. O olhar que é capaz de enxergar a nossa nudez, como Deus viu a nudez de Adão, que se percebeu nu e não o fez se sentir diminuído. Eu já falei tantas vezes para vocês daquele livro do John Powell, que eu li quando era ainda um adolescente, porque tenho medo de lhe dizer quem sou. E lá numa passagem o John Powell dizia assim, né? Se um dia você vir a minha nudez, não me faça sentir vergonha dela. Como é bom quando a gente encontra um olhar que não nos enche de vergonha, mas nos acolhe. É assim que Zaqueu encontra esse olhar de Jesus, que o desnuda, mas ele não sente vergonha de Jesus, porque se sentiu acolhido. Zaqueu, desce,
desta árvore. E agora Jesus ainda diz uma coisa mais interessante, diz, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ninguém queria saber de entrar na casa de um publicano, na casa de um pecador. E aquele rabi, aquele mestre, quer entrar na casa dele? Zaqueu desceu depressa, certamente. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Esta é uma marca do Evangelho de Lucas, a alegria de quem se encontra com o Senhor. Bom, o que é que aconteceu? Palmas para Jesus, palmas para Zaqueu, todo mundo ficou contente com o que aconteceu? Não. Agora começa a crítica. O estilo de Jesus é um estilo provocatório. Tem quem não aceite. E hoje tem muitas categorias que são desprezadas dentro da nossa sociedade, que não são acolhidas, que não são bem vistas. Jesus desarmou Zaqueu com o seu olhar, entra na casa de Zaqueu. Sabe quando um judeu entra na casa de alguém, o que é que ele diz? Shalom, shalom, paz. Olha a saudação do cristão qual é? Shalom. Jesus ressuscitado, como é que ele apresenta? Shalom, com as mãos furadas de quem o recebeu as armas da violência do poder romano. As armas da violência do poder romano, que foram o prego, que cravou suas mãos na cruz, que foi o seu lado furado. E Jesus, quando aparece ressuscitado, está dizendo, olha aqui os símbolos da violência que eu sofri quando estive no meio de vocês, para de novo desarmar a gente. Jesus nos desarma com a sua paz. Eu não posso fazer outro discurso senão o discurso de Jesus. Não existe chance para nós fora da paz que é a paz de Jesus. A paz que nos desarma, que desarma o nosso coração. Agora, o que foi que aconteceu com Zaqueu? Depois que entra assim, vê Jesus na sua casa, não é? Se hospeda com ele. Ó, a crítica começou fora. Como é que ele entra na casa de um pecador? Eu já disse que ele, o cobrador de impostos, ele precisa fazer um juramento, fazer um sacrifício pela saúde do imperador romano, portanto é um ato de sacrilégio em relação aos judeus e toda essa coisa. Mas Jesus entra nessa casa, Jesus não tem medo das críticas que se colocam contra ele. Jesus entrou, deixa criticar. Vai ter sempre gente que vai criticar quando a gente tomar esse caminho. E agora, quando todos fazem essa crítica, murmuram, Zaqueu, Lucas mostra o que está acontecendo agora dentro da casa. De fora tem gente falando isso. Zaqueu dentro da casa, o que foi que ele fez? Ficou de pé. Lembra que na semana passada estava o fariseu e o publicano de pé diante de Deus orando? Já Zaqueu aqui também se coloca de pé. O Evangelho não diz que ele estava sentado antes, mas eu calculo que sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu com Zaqueu a mesma coisa que aconteceu com Mateus. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com Levi. Foi o que aconteceu com Levi e Mateus, né? Convocou os amigos, diz, vem cá em casa, o mestre chegou e fez um banquete. Sem sombra de dúvida, é isso que acontece aqui com Zaqueu. Ele oferece a Jesus um banquete. Estou dizendo eu, estou interpretando, né? O fato de que agora ele se coloca de pé. Ali no meio de todos, então Zaqueu fica de pé e disse ao Senhor. É interessante aqui esse ao Senhor, porque então é Lucas que está narrando que Jesus é Senhor, o Kyrios. Estamos agora diante do Senhor ressuscitado, eu e você. Estamos diante de uma página de Jesus ressuscitado, de Jesus proclamado como Senhor. E Zaqueu faz a sua oração agora diante do Senhor. Aquele publicano da semana passada, ele dizia, Senhor, tem compaixão de mim que sou um pecador. Gente, basta reconhecer que é pecador ou precisa uma outra coisa? O pecador precisa comprovar que é um penitente. Porque dizer que é pecador e não muda nada, o nome disso é cinismo. Tem muita gente cínica nesse mundo, né? Que faz um discurso hoje, faz um outro amanhã, não sei o quê, e aí vai fazendo de conta que está mudando, mas a vida e a conduta não vão mudando as palavras. Palavras que voam pelo vento, com o vento. Aqui agora o que nós vamos assistir
é que acontece uma nova coisa. Zaqueu vai dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Gente, Zaqueu tinha se encontrado com o olhar de Jesus quando ele estava em cima da árvore. Eu disse que ele era um tigre cobrando o dinheiro dos pobres, e às vezes era um gatinho em relação aos grandes. Assim se comportavam os publicanos. Agora o que é que aconteceu com este Zaqueu? É que ele começa a ter um olhar diferente para os pobres. Ele diz: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Os pobres não vão ser mais aqueles que serão defraudados por ele. Os pobres agora serão objeto do seu amor, serão objeto da sua atenção, serão objeto da sua reparação, serão objeto do seu carinho. A gente precisa não esquecer dos pobres. Lembra que Papa Francisco disse que ele botou nele o nome de Francisco porque o cardeal de São Paulo, Dom Cláudio Rumes, disse para ele: não te esqueças dos pobres. Essa palavra do cardeal Cláudio Rumes, interessante, que era cardeal de São Paulo, que agora se dirige para Pedro, que é Francisco, com aquelas palavras que ele tinha escutado de Tiago e de João, lá em Jerusalém. E São Paulo diz na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 10, né, que Tiago e João disseram para eles lá em Jerusalém que ele não se esquecesse dos pobres. Ah, meu amigo, hoje, a gente sabe, no Brasil é um dia muito importante, é dia de votação, não sei o que, gente. Uma das coisas que a gente precisa levar em consideração são sempre eles, os pobres. Não pode haver sociedade nova, não pode existir mundo novo se a gente se esquecer dos pobres. E se os pobres não forem olhados a partir do olhar de Jesus. Porque olhar para o pobre com o olhar de Jesus é olhar para o pobre com um olhar que promove. Não é só que ele é objeto da minha caridade. Ah, vamos fazer isso para os pobres, dar uma cesta básica. Não. O olhar para os pobres é um olhar que promove os pobres. Lembra da conferência de Santo Domingos? Vamos recuperar esse documento? É a promoção social, é promover quem é pobre. Não é simplesmente fazê-lo objeto do nosso amor, do nosso carinho, da nossa atenção. Não, é fazê-los protagonistas. É disso que se trata nos dias de hoje, o protagonismo dos pobres. Lembrar-se dos pobres. E Zaqueu, a partir de agora, passa a se lembrar dos pobres. E aí Jesus disse para ele, escutando aquilo, não é que ele disse isso, né, que daria, e disse: e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Lembra que na semana passada eu disse que a imposição de pena que era dada para um publicano, se ele quiser dar conversão, era devolver tudo que ele tinha roubado e pagar 20%. Que era uma coisa, ele está dizendo aqui: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. A consciência de que o mal precisa ser reparado, de que tem que haver reparação. E Jesus disse para ele: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Gente, eu comecei dizendo para vocês no início dessa meditação que Jesus é o verdadeiro Zaqueu. Jesus é o verdadeiro Zaqueu. Porque, partindo do ponto de vista da etimologia do nome Zaqueu, que significa que a palavra quer dizer justo e inocente. Porque só Jesus é o justo, só Jesus é o inocente. Mas tem uma outra coisa, uma outra imagem que eu queria colocar junto dessa. Zaqueu, para poder encontrar essa salvação, o que foi que ele fez? Subiu na árvore, na figueira. E Jesus, o que foi que ele fez? Subiu na árvore da cruz. Sim, a gente canta a cruz como árvore. A árvore da cruz. No dia 14 de setembro, que a gente celebra a festa da exaltação da Santa Cruz, canta a cruz como uma árvore que nos deu um fruto sem igual, que é Jesus e que é a nossa salvação. Por isso Jesus é Zaqueu, verdadeiro, inocente e justo, que subiu na árvore da cruz, não para olhar a gente de cima para baixo como quem olha para pessoas de baixa qualidade, mas para dizer ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Para declarar a nossa inocência
inocência diante de Deus. Zaqueu significa um inocente. Jesus ali diante de Deus declara a nossa inocência por causa da nossa ignorância. Ai, como existe tanta ignorância. A ignorância invencível de todos os lados. Bom, quero dizer ainda uma outra coisa, vendo Jesus como esse Zaqueu verdadeiro. Zaqueu disse, eu dou a metade dos meus bens para os pobres e vou devolver 4 vezes mais se eu roubei alguém. E Jesus, o que foi que ele fez? Carta de São Paulo aos Coríntios, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9, São Paulo diz, Jesus Cristo de rico que era, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Eis aqui o novo Zaqueu. Eis aqui o Zaqueu de verdade, aquele que subindo a árvore da cruz nos inocenta, dizendo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o bom ladrão que está do lado dele, que pede e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares, quando começares a reinar. E Jesus que diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Oh, meu Deus, tomara que hoje possa se tornar um dia de paraíso para nós também. Um dia de entrada nessa terra nova que tu desejas para cada um de nós. Assim como Josué entrou na cidade de Jericó, e assim como tu entraste na cidade de Jericó, a entrada na cidade de Jericó significava a entrada na terra prometida. Ajuda-nos que esse domingo possa ser também um passo na direção dessa terra prometida, dessa terra que está no coração de Deus, mas que está também no coração de cada um e de cada um de nós. Jesus disse, esse homem é filho de Abraão. Quem é Abraão? Abraão é aquele homem a quem Deus disse, sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Essa terra nova está dentro do meu e do teu coração, minha querida, meu querido. O ser humano, quando é feito, é chamado de Adam, que vem da Adamá, o homem que é vindo da terra, o terroso. Pois bem, dentro de cada um de nós há esse homem novo que Deus quer formar. Não apenas um Adão caído que precisa se cobrir com as folhas do figo, mas o Adão descoberto pelo olhar misericordioso deste Deus que é amante da vida. Que no dia de hoje tenhamos tudo isso em nosso coração. Mas se você vai participar da missa hoje, ou já participou, você ouve de novo, mas se você for participar da missa, olha o que diz a oração depois que a gente vai comungar no domingo de hoje. O padre vai rezar dizendo assim, ó Deus, frutifique em nós a vossa graça. Pensa nesse frutifique e pensa nessa árvore, nessa figueira na qual Zaqueu subiu. Não é? Que é imagem da cruz, cujo fruto é a nossa salvação. Ó Deus, frutifique em nós a vossa graça, a fim de que, preparados por vossos sacramentos, possamos receber o que prometem. Olha só, Zaqueu prometeu naquele dia, na sua casa, diante de Jesus, ele prometeu que ele daria metade dos seus bens aos pobres e se tivesse defraudado alguém, daria 4 vezes mais. Jesus é aquele que nos faz a grande promessa, a promessa da salvação. Hoje, ouvindo essa palavra do Evangelho, é Jesus que desce no seu coração, assim como ele desceu naquelas águas que separavam o outro lado da cidade de Jericó, ali passando o Rio Jordão. Então, Jesus imergiu naquelas águas, como hoje pela sua palavra, ele imerge no meu e no seu coração para dizer, hoje a salvação chega nessa casa, hoje a salvação chega nesta vida. Que o dia de hoje possa nos fazer recapitular todas essas verdades, todas essas coisas, e que o dia de hoje, que é um dia em que você e eu somos chamados a exercer o nosso direito e dever de cidadãos no voto, toda essa palavra possa nos iluminar, possa nos orientar, para que a gente redescubra os pobres e os necessitados, como o fez Zaqueu, a partir do olhar de Jesus sobre ele. Portanto, que o olhar misericordioso de Jesus sobre você e sobre sua vida toque também na sua consciência e no seu coração para as escolhas que você há de fazer no dia de hoje.
Ouvi, Senhor, a minha oração, chegue até vós o meu clamor. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, do teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, permaneça para sempre. Amém. Gente querida, olha aqui meu abraço para vocês daqui de Roma, nessa nossa live. Como você sabe, eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e meu abraço para você, Márcia, acompanhando aqui essa nossa transmissão, para a Leninha Novaes, também nos acompanhando, para Mari Caldas, Aline Sampaio, bom dia para a Leninha, para a Janaína Brant Ribeiro, para Márcia Silva, para Vivian Souza, Smad, Sandra, como é o dia de trabalho hoje, você está aqui no exterior, está aí na Ásia, trabalhando pelas votações no Brasil. Não sei se vocês já terminaram aí, no consulado, ou ainda tem trabalho. Thaís Janaína, Irene Guedes, eu ainda vou voltar, vou almoçar para ir votar. Eleu Passos, Rosidete Pimenta, um abraço para você, um abraço também para Márcia Machado, um abraço para Kelly CPJ, e aqui a Aline diz, Deus que nos ama por inteiro. É exatamente isso, Aline. Um bom dia para Kelly, para Raquel Lourdes Faria, Anne Santos, minha querida afilhada, beijo grande. Não sei se você está aí em Aracaju ou está em Amargosa, mas em qualquer lugar que você esteja, sabe do amor do seu Dindo, isso sim. Feldor Selene, um abraço para Ana Barbosa, um abraço para o meu querido amigo e irmão, Padre Leonardo Dalosto, aqui em Roma, doutorando da Pontifícia Universidade Gregoriana e da Diocese de Caxias, no Rio Grande do Sul. Um abraço para Ana Pimenta, para Odaléa, que nos acompanhando, Dayara, Irene Guedes, dizendo que maravilha te escutar bem cedinho, obrigado. Rose Moraes, Flávia Santana, Nelson Barreto, um abraço para você, para Lilia Daviluna, Mima Costa, um abraço, para Vani Brito, Doces e Salgados, Jatimane, acompanhando a gente, nosso querido Quilombo de Jatimane, Padre Rafael, da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, doutorando em História pela Pontifícia Universidade Gregoriana, também aqui, acompanhando a gente, Lupax Diaconia Digital, o nosso caro diácono aí na comunidade paroquial de Santo Antônio do Araguim, na Diocese de Amargosa, Carlinha César, Dilma Caldeira. Dilma, um abraço para você. Aqui diz Lupax Diaconia, desarmada e traz vida e não favorecimento a tirar a vida de inocentes. É verdade, né? Porque as armas tinham tantas vidas inocentes, né? Criança que pega a arma do pai, vai lá, brinca, tira a sua vida. Vi tanta criança que tirou vida de outro, não sei o que. Verdadeiramente é isso mesmo. Se desarmar para a gente não tirar, não eliminar a vida de ninguém. O Amor que Desarma, diz aqui, Geu FS, diz assim, Dani Santo Antônio diz um abraço, para Brito Aloma, para Rosa Santos, Rosa Santos aqui também, Márcia Rodrigues, um abraço para a irmã Nath, professor Pedro Miguel, um abraço. Aqui diz Kelly CPJ, né, que o verdadeiro amor permaneça entre nós. Dr. Cláudio Queiroz, um abraço, bom dia. Dinéa Flores, um abraço para você também. E Kelly lembrando, o amor ao próximo é sempre necessário. Ítala Cristina, um abraço, Ítala, como é que você está? Tá bem? Maria das Graças, professora Maria das Graças, um abraço para você. O perfil da nossa Diocese de Amargosa, nossa Diocese querida, a qual eu pertenço, a esse clero querido e amado que me deu a graça da formação presbiteral e ao qual eu me encontro ligado, encardinado. Mesmo não estando no território da Diocese, sou de vocês. E sou aqui um pedaço da igreja de Amargosa do lado de cá, se formando para dar esses frutos no meio sempre do nosso querido povo. Um abraço aqui para André Capelão, aqui nos acompanhando. E a professora Maria das Graças diz que a paz, que esse dia seja de paz para todos nós brasileiras e brasileiros. Que assim seja. Gente querida, portanto, com essa grande esperança no coração de que seja um dia de paz e que cada uma e cada um de nós se deixe iluminar por esse olhar de Jesus que nos acompanha em tudo aquilo que nós formos fazer. Que sintamos ecoar no nosso coração. O que eu quero é salvação para o meu povo.
lembrar de Nossa Senhora, que é comparada com a rainha Esther. Na festa de Nossa Senhora Aparecida a gente ouve essa leitura, né? Maria comparada com a rainha Esther, ela diz assim: a única coisa que eu te peço, diz ela a Assuero, é a vida do meu povo. Portanto, que o dia de hoje seja um dia em que a gente vá exercer a cidadania pensando na vida do nosso povo, do povo inteiro. Fiquem com Deus, um dia de bênção.